Então a diferença. Vou explicar. Não, vai, eu vou copiando, depois vocês copiam junto. Tudo bem? Importante. Pode fazer. Quem tá aí nessa cadeira ali? Quem tá ali? Vai, pula as duas pra frente. Vai lá. Podemos? Podemos? Então vamos lá. Continuando. Posso? Cara, isso aqui não dá, hein? Não dá, tá demais. Resenha, começou a aula, tem que acabar. Tem que acabar. Hoje nem é a primeira vez que eu aviso sobre isso. E não é só eu que falo sobre isso. A gente vai melhorar. Infelizmente, tem dois jeitos que a mãe da gente fala, né? Ou vai pela dor ou pelo amor, né? Mas pelo amor não tá indo. Vai ter que ir pela dor. Beleza? Entendeu ou não? Tem gente que não entendeu, não. Pronto aí? Ei. Podemos aqui? Então vamos lá. Na aula anterior, cuidado se chutar esse trem aí, velho. Vira pra frente, bonitinho. CPMG, isso. Gracinha, isso. Pronto, termina de resolver aí, aí minha aula fica livre. Tá bom? Você evita a punição, vocês acreditam? Mas todo dia tem que ter uma punição. Beleza. O que a gente está vendo aqui? A gente viu, escrevi para vocês aí, estado físico da matéria, certo? Básico, sólido, líquido e gasoso. O que diferencia entre o sólido, líquido e gasoso? O que você precisa aprender de cara é uma coisa. Alguém sabe me dizer o que diferencia a água no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso? Isso. Agora já casamos a ideia. Nossa, não vai casar não. Meu Deus. Não, eu fiquei vendo eu lá no Instagram falando, sabia que vocês iam casar. Continuando. O que difere? Vindo aqui. Ah, a menina foi lá fora, né? Levanta aí. Senta ali na frente ali. Ah, Maria. Não adianta mesmo, não. Isso, muito obrigado. Chega um pouquinho só para trás. Aí. Isso. Vem. Por favor. Cadê seu material? Pega seu material, por favor. Olha aí que eu apresento. Eu vou cortar essa parte. Continuando. A gente precisa saber uma coisa fundamental entre a matéria, é o seguinte. Eu tenho ela no estado sólido, falando só da água. Cuidado para não quebrar a cadeira aí. Sim?
Luiz Almeida. Pietra Ornelas. Fala de massa chiclete, né? Aí, ó. O resultado é Pietra Ornelas. Vitória Evelyn. Encaminhado, vocês identificam, tem algum probleminha com você? Tinha um problema legal, Pedro Daniel. Cadê o caderninho? Bora. Vai lá. Então, beleza. Quando eu pego a substância água, o que difere ela do estado... Claro, tem outros fatores também, beleza? Mas quando eu tenho ela no estado sólido, líquido e gasoso, a distância das partículas influencia. Uma coisa é óbvia. Quanto mais junto eu tiver as partículas de um determinado corpo, estado sólido, comparado à mesma substância. Quanto mais distante ela tende para o líquido, mais distante ela para o estado gasoso. Certo? E aí, o que a gente escreveu na aula anterior foi, cada estado físico ele tem algumas características. Exemplo básico. O sólido ele tem volume fixo e forma fixa. Como assim, professor? Se eu pegar um litro de água e colocar no recipiente, no formato de um copo, né, cilíndrico, vou falar assim, formato de um copo, tem copo de vários formatos. Formato cilíndrico, colocar para congelar. Na hora que ele congelar, ele vai ter o mesmo 1 litro de água, só que vai estar no estado sólido. Então, volume fixo. Volume é a quantidade. E é uma forma fixa. Se eu tirar do estado sólido o gelo, de uma forma que não derreta rapidamente, ele vai ter o mesmo formato daquele objeto que eu coloquei. Certo? Quando eu tenho no estado líquido, eu tenho volume fixo e forma variável. Vou explicar isso melhor. Se eu pegar 1 litro de água, e colocar num copo cilíndrico, preencher ele com 1 litro de água, a minha água no estado líquido vai ter um volume fixo. Porque eu coloquei 1 litro de um lugar em outro, certo? Mas só que ele vai ter uma forma daquele copo. Se eu tirar do copo e colocar no formato de uma estrela, o mesmo 1 litro de água e derramar nessa forma no formato de uma estrela, vai ter o mesmo 1 litro, volume fixo, que é o mesmo 1 litro que eu tinha antes, coloquei no copo, mandei para a forma agora. Só que agora, o volume é fixo, seria 1 litro, só que a forma mudou. Nós tínhamos um formato de um copo, agora tem um formato de uma estrela. De novo, o volume, uma substância em estado líquido, ela tem um volume fixo e a forma variável. A forma variável que vai depender de onde ela está sendo colocada ali. Certinho? Vou fazer um exemplo que muitos adoram. Eu mesmo sou um deles. Quando sua mãe faz um bolo, às vezes os ingredientes são os mesmos, só que ela só vai mudar de forma. Ou ele faz ele redondinho, né? Redondinho lá com furo no meio, ou ele faz retângulo. O bolo é o mesmo ingrediente, só que às vezes muda só a forma, a gente acha diferente. Isso aqui a gente é muito visual para alimentar, né? A forma muda, a gente acha que o gosto é diferente, engraçado. Então, no comparativo aqui, o que eu mudei? Talvez o volume, a quantidade de ingredientes que eu fiz para colocar um bolo é o mesmo. O volume é o mesmo. O que mudou foi a forma. Um estava no formato cilíndrico, outro no formato retangular. Então, esse é o estado líquido da matéria. Quando eu estou no estado gasoso, eu tenho volume variável e forma variável. Porque um gás, dependendo de onde você colocar ele, ele vai ocupar o recipiente. E aí isso vai variar. Porque vamos imaginar comigo, galera que tem bicicleta. Sua bicicleta está lá parada, você não está nem andando na bicicleta, você olha para o pneu, ele está visualmente cheio. Mas na hora que você pega ela e aperta, ele está
murcho. O que tem lá dentro é um gás, ar, no estado gasoso. Eu sei que eu tenho vapor de água também. Depois eu explico a diferença melhor para vocês. Eu só descobri que o volume é menor porque eu peguei lá e pressionei o pneu. Mas se eu não pressionasse aquela quantidade de pneu, vou pegar 2 pneus agora, um que está pela metade, vira para frente, Letícia. Padrão CPMG, isso, mais um pouquinho. Isso, garoto. Isaac. Isaac não. Levanta a cabeça aí, vamos? Vamos. Olha no meu olho aqui, velho. Pode esconder atrás dele. Pode entrar aí. Continuando. Peguei 2 pneus. Isso. Ex-Adelvina. Isso. 2 pneus. Um ali com 15 libras. Você sabe o que é isso, mas na hora que você vai encher no posto, tem lá os números. Um você coloca 15 lá e o outro você coloca 32. Bem? Posso? Então vamos lá. Pronto? Vou falar o mesmo que eu falei pro Lourenço. Quer ouvir ou não? Certeza? Ah, então beleza, então. Se eu colocar 15 libras num pneu e 32 no outro, visualmente talvez eu não veja diferença nenhuma. Porque eles estão ocupando eles têm a mesma forma, só que o volume lá dentro é diferente. Um eu tenho mais estado gasoso, outro eu tenho pela metade. Eu posso falar assim, um tem 30, um tem 15. Porque o gás ele vai ocupar aquele espaço ali. Ele tem a mesma forma no pneu, pode ser a mesma marca, o mesmo ar, o mesmo pneu, da dianteiro e no traseiro, só que vai mudar só o quê? A quantidade que eu coloquei de gás ali dentro. Certo? Perguntas? Mais tem mais rígido. Rígido? Em que sentido? Sim, sim. Vai ficar mais firme. Sim, sim. O pneu em si vai ficar mais firme. Perguntas? Pronto, o Eloá? Pronto? Pronto? Isso, mais um pouquinho. Isso. Posso? E aí, continuando, o que a gente tem? Sólido, líquido e gasoso. Perdão para alguns aí que talvez copiou, esqueci, dá para vocês perguntam aí. Se você tiver desenhado isso aqui, você deveria ter soltado 4 linhas. Da próxima eu vou escrever assim, ó, 4 linhas, você deixa umas linhas. Ou me pergunto, quando eu colocar um título, vamos aprender coletivamente aqui agora. E vou desenhar algo, você pergunta, professor, tem que soltar a linha antes? Aham. É porque aqui eu vou mostrar outra coisa agora. Se liga. Peguei a água lá, levei para o freezer e esqueci ela lá. Garrafinha de água, eu trazer para o CPMG. O que vai acontecer com a água? Congelar. Então ela sai do estado líquido e vai para o sólido. Certo? Porque a gente vai falar sobre as mudanças, os nomes de cada uma. A água, quando eu esqueço no congelador e ela solidifica, ela vira gelo, tem um nome, solidificação. Certo? Solidificação. O que é a solidificação? Eu pego uma substância em estado líquido e faço ela voltar para o estado sólido. Como que eu faço isso lá na nossa casa? Básico, que é o que a gente precisa saber aqui. Diminuindo a temperatura. Certo? Eu coloquei uma água que, sei lá, estava em torno de 25 a 30 graus Celsius. Coloquei no congelador, geralmente ele vai estar abaixo de 0 graus Celsius. Então ela começa a esfriar e vai para o estado sólido. O nome dessa transformação chama solidificação. É tinta, normal, às vezes acontece. Não, você vai criar resistência. Não, peraí, tem mais gente querendo falar aí. Sempre. Pode falar aí. Você ia falar aí?
E aí, meninas? Qual é a pergunta aí? Então vamos lá. Vou dar outro exemplo aqui que aí eu já mato tudo isso aí de uma vez. Perguntinha básica aqui primeiro. Básica. Eu vou responder isso aqui. Já faço voltando e eu já respondo tudo de uma vez. Se eu te perguntasse entre sólido líquido e gasoso, quem tem a maior temperatura? Gasoso. Só olhar aqui. Bom? Oi. Vamos? Vamos tentar sempre voltar e ficar fixo na aula, que senão fica perdido. Continuando. Se eu pego a mesma substância que é a água e comparo sólido, líquido e gasoso da água, o estado gasoso é o que tem maior temperatura. Porque se eu pegar a pedra de gelo e põe num prato, numa panela, ela vai ficar só líquida. Ela vai demorar muito tempo para ir para o estado gasoso. Eu posso acelerar o processo, aquecendo. Certo? Quando a gente faz arroz, vou dar exemplo do arroz, mas serve para qualquer tipo de alimento que você coloca tampa. A água, ela vai entrar na temperatura de ebulição, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí ela começa a formar bolhas e desprender do estado líquido para gasoso. Quando está com a tampa, a gente tira, toda vez vai escorrer aquela água, que muitos acham chato. Mas isso é da ciência, eu sei que você tem que adaptar, não é reclamar não. Né? Toda vez que você tirar a tampa, é normal escorrer aquela água. Isso é óbvio. A água está no estado líquido, ela vaporiza, a tampa está em contato com o ar atmosférico, que tem uma temperatura inferior do que debaixo da tampa. Então o vapor de água sobe, bate ali em cima, aí ele, de vapor ele volta para líquido. Você tirar a tampa, ele vai escorrer, normal. Aí sai um pouquinho, né? Sai um pouquinho ali de vapor ali. Mas, de toda forma que você abrir, vai escorrer água do mesmo jeito. Voltando aqui no processo de gasoso para líquido, gasoso, líquido e sólido. A gente tem um nome para isso. Ou é liquefação, ou condensação. Ou condensação. Qual que é a diferença da água do estado gasoso, líquido e sólido? Que a gente falou lá no início da aula? Distância das partículas. Certo? No sólido elas estão bem juntas, no líquido um pouquinho afastado, no gasoso elas estão mais longe. Presta atenção. Condensação, liquefação, condensação. É um dos dois nomes. Tudo bem? Presta atenção. No estado gasoso, elas estão bastante agitadas e distantes uma da outra. Certinho? Quando eu faço resfriamento, eu estou fazendo diretamente, tirando a energia térmica das partículas. Vou te ensinar uma coisa aqui que vai demorar um período. Talvez você já até sabe também. Isso é bom. Temperatura na nossa vida, temperatura é uma coisa e calor é outra, viu? Fisicamente falando, são duas coisas diferentes. Só que a gente usa a mesma coisa no dia a dia. Temperatura, o que é temperatura? É o grau de agitação das partículas. Quanto mais agitado tiver, maior a temperatura. Quanto menos agitado tiver, menor a temperatura, comparativo da mesma substância. No estado gasoso, elas têm um grau de liberdade maior, então elas podem agitar mais, logo, por consequência, em comparativo, a temperatura é maior. Quando eu estou resfriando, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando a energia térmica do estado gasoso. Eu estou fazendo elas ficar menos agitada. Quanto menos agitada, a gente consegue ficar mais junto, mais próximo do outro. E quanto menos agitado tiver, que eu continuar resfriando, tirando a energia térmica,
elas vão agitar tão pouquinho que elas conseguem ficar um do ladinho da outra. Isso é meio óbvio, como ser humano. Levanta aí. Levanta mesmo, levanta, em pé. Em pé, do lado aí. Fica bom. Começa a ser ruim a partir de hoje. Não, descola da cadeira. Chega um pouquinho para trás. Senão o Nicolas, tampa o Nicolas. Pode chegar mais um pouquinho. Não, descola. Deixa eu te ajudar. Você gosta de aparecer, aí fica bom aqui. Aí não tampa o Nicolas, fica bem aí. Não é para escorar nem nada. Fica em pé aí. Tem vaga. Isso não é ruindade ainda não. Neve. Demais. Mas lá acontece uma cristalização, tá? Um outro processinho, baixa de pressão. São mais coisas que a gente tem que anexar aqui. Mas é aquilo lá. Pergunta. Então, quando tu abre o congelador, sai aquela fumaça lá, então não é... É vapor e gás. Porque... Não. Não. Continuando. Quando eu estou no estado gasoso, as partículas estão bem agitadas, o que eu faço? Vou resfriando e vou diminuindo a agitação. Isso é meio óbvio. De novo. Fica em pé aí também. Não, levanta aí, fica em pé aí. Nosso maluco começa com vocês dois em pé, viu? Deixa eu esquecer não, por favor. Sem escorar. Atenção. Imagina todo mundo aglomerado, do ladinho ali um do outro. Quanto mais agitado a gente começar a ficar, a gente não consegue ficar um do ladinho do outro. A gente vai começar a esbarrar no outro e tender a distanciar, certo? Isso é mudança do físico. Sólido, líquido e gasoso. Quanto menos agitado a gente tiver, mais próximo a gente consegue ficar um do outro. Porque a gente vai ficar coladinho de boa. Certo? Quando eu faço o processo de volta de gasoso para sólido, eu estou fazendo o que com a substância? Eu estou tirando a energia térmica dela. Eu estou tirando energia térmica. Esse processo ele tem um nome. Ele chama exotérmico. Diminuição de temperatura. Se eu estou diminuindo a temperatura, diminuição, né? Ficou errado. Tá certo, não? Diminui. Isso. Diminuição de temperatura, eu venho do estado gasoso até no estado sólido. O nome desse processo, quando a partícula está bastante agitada e tem que perder energia térmica, eu chamo isso de exotérmico. Exotérmico. Ela tem que liberar energia para o meio e diminuir sua energia. Certo? Nossa, mas eu não vou falar certo? nada. Exotérmico. Eu vou escrever ali depois, próxima aula, que o horário já está findando aqui. Beleza? Ficou claro aqui? Perguntas? Perguntas? Falou, valeu, obrigado.